Filho de bispo que deixou a Iurde é acusado de matar a mãe a facadas. Parece que estamos vivendo tempos de tragédias familiares, não só no mundo gospel, mas também em outras religiões. O crime que vem chocando o mundo gospel trata-se da trágica história do bispo Alfredo Paulo, que ficou famoso no meio após sair da Iurde, sigla dada à Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo. A história de Alfredo Paulo nos remete um pouco à história de Paulo, da Bíblia, que era um anticristo que perseguia cristãos até ele mesmo se tornar cristão. Mas neste caso aqui, de Alfredo Paulo, a história é parecida, mas inversa. Ele continua cristão, mas persegue, se assim se pode dizer, a Igreja Universal, da qual fez parte por anos. O bispo ganhou notoriedade no Brasil justamente com a sua saída da Igreja Universal e, desde então, tornou-se o principal crítico da Igreja, tornando-se referência quando o assunto era denunciar a conduta da igreja e seus líderes. As redes sociais, com milhares de seguidores, reúne ex-membros da Iurde e há uma espécie de resistência contra a igreja. Seu último ataque à igreja de Edir Macedo foi em relação à saída da modelo Andressa Urach, que esteve nos holofotes recentemente após anunciar sua saída da congregação. Andressa declarou que nem quando era garota de programa era tratada tão mal como na Universal. O bispo tem um público fiel que o traz bastante engajamento em todas as suas plataformas virtuais e dá a impressão de ser ele próprio a administrar os perfis e fazer as postagens, uma vez que parecem... Em sua página do Facebook, por exemplo, deixou a seguinte descrição: peço a todos que curtam, sigam e compartilhem esta página para que as denúncias continuem. Não podemos parar e deixar as ovelhas entregues aos lobos. Obrigado, vamos em frente. Denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Ou seja, não restam dúvidas de que uma de suas atividades seja atacar a Igreja Universal, que para muitos cristãos é conhecida como seita, repreendendo jornalistas quando nos referimos à Iurde como igreja evangélica, ao mesmo tempo que fiéis da Universal se manifestam também exigindo respeito. Para se ter uma ideia dos ataques feitos pelo bispo contra a Igreja Universal, trazemos aqui uma de suas postagens onde o bispo escreveu a seguinte legenda: o bispo Macedo vai renunciar à liderança da Igreja Universal do Reino de Deus? Vergonha, vexame e humilhação. Estas têm sido as palavras que melhor definem a Igreja Universal do Reino de Deus. O número de membros, incluindo o corpo eclesiástico, ofertas e dízimos diminuem a cada dia. O bispo Macedo sempre disse que a Iurde deveria ser diferente das outras igrejas, o que de fato aconteceu. Seu sistema agressivo de arrecadação de ofertas, dízimos e influência política levaram a Iurde no patamar de igreja poderosa, uma das mais poderosas instituições religiosas do mundo. No entanto, nos últimos anos, a Iurde está em queda constante. A Iurde está em queda livre. E não se trata apenas do desmoronamento de sua estrutura física, mas, principalmente, de sua estrutura espiritual. Por quê? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus está em ruínas. A resposta é simples. A resposta está na palavra de Deus. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi sua grande queda, citando o livro de Mateus, da Bíblia. E prosseguiu dizendo: a liderança do bispo Macedo não foi baseada na palavra de Deus como ele afirma. A liderança do bispo foi construída em cima de suas convicções doentias e mentiras, muitas mentiras. Os que convivem intimamente com ele sabem que um dos espíritos que o dirigem é o mesmo espírito que inicialmente guiava Jacó, o espírito da mentira. Os que convivem com ele intimamente sabem que a trapaça sempre se fez presente em sua vida. São mentiras e mais mentiras ao longo desses mais de 40 anos, das mais variadas. A mentira quando fala do abandono do emprego no funcionalismo público por conta de seu chamado, saída que só ocorreu de fato na década de 80, a falsa certidão de nascimento de seu filho adotivo Moisés, com informações das mais mentirosas. Na compra da Record, mentiu aos pastores para que estes doassem até suas alianças de casamento aos membros, para que dessem ofertas, dizendo que a Record seria uma emissora
teleevangelista, quando na verdade, ao longo do tempo, o Grupo Record sugou bilhões da iurde apenas para fortalecer o poder de influência de seu proprietário. Os falsos diplomas em sua biografia, as próprias instituições educacionais disseram que se tratavam de mentiras. A mentira quando diz que não possui patrimônio pessoal e que leva uma vida simples, mesmo sendo apontado como um dos homens mais ricos do mundo, economicamente falando, sendo proprietário de grupo de comunicação, de um banco, de um hospital dos mais modernos da América Latina, imóveis. Um dos imóveis é um apartamento em Miami com metragem superior a 500 metros quadrados, comprado por quase 50 milhões de reais, enquanto muitos de vocês, pastores, estavam se preparando para dividir seus apartamentos com outros casais de pastores. Diz a palavra de Deus: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los, novamente referindo-se ao livro de Mateus, capítulo 23, versículo 4. O caso envolvendo uma família não tem como não nos lembrar a tragédia ocorrida com a pastora Flor de Lis, que chocou o país e continua conforme novos detalhes vêm sendo revelados. O bispo Alfredo Paulo ataca e por isso é atacado. Normal. O que ficou difícil de entender é o que houve na casa do próprio Alfredo Paulo. Essa tragédia familiar tão absurda e chocante. O assassinato de sua esposa pelas mãos de seu próprio filho. Lucas Paulo tem 23 anos e na noite da última segunda-feira matou a mãe a facadas em Paio Pires, em Portugal, lugar de residência da família. Lucas é filho do ex-bispo Alfredo Paulo, que fez a denúncia em reportagem da TVI portuguesa Segredo dos Deuses, primeira série informativa da televisão portuguesa que revelou uma rede de adoções ilegais de crianças portuguesas levadas para o estrangeiro por bispos da iurde. Alfredo declarou que a campanha de arrecadação de dinheiro da Igreja Universal em Angola rendia cerca de 13 milhões de dólares por ano. Nesse valor, quase a metade era enviado para a África do Sul, sem ser declarado ou tributado, escondido em portas, pneus, estepes de carro. Na África do Sul, o dinheiro era embarcado no jatinho particular de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e dono da Rede Record, e enviado para Portugal. Lá, o dinheiro era trocado por euros e depositado na conta da igreja, como esse dinheiro seria usado para sustentar filiais da Record e da igreja na Europa. De acordo com o Correio da Manhã, ambos revelaram que crianças tinham sido roubadas de famílias carentes portuguesas. Lucas Paulo contou também a sua vida difícil na iurde e assumiu ser adotado por Alfredo Paulo. Segundo a mesma publicação, Lucas garantiu que não vinha de uma família portuguesa e que nunca conheceu os pais. Seu pai estava escondido em Portugal. Alfredo tinha sido declarado contumaz no mês passado, à altura em que foram emitidos mandados para ser detido de forma a ser levado a julgamento por difamação pela iurde, Igreja Universal do Reino de Deus. Lucas tem dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. Ele matou a mãe adotiva, mulher do ex-bispo. O jovem já está em prisão preventiva. O corpo de Teresa foi encontrado por Alfredo Paulo, que estranhou a mulher não atender ao telefone e foi correndo para a casa, onde encontrou o cadáver da mulher no chão da cozinha. O ex-bispo chamou as autoridades e declarou suspeitar do próprio filho. O jovem deu mais de 20 facadas na mãe. O corpo apresentava várias marcas defensivas que mostravam que a mulher fez de tudo para se defender. O ex-bispo pediu dinheiro para o funeral da mulher. Fiéis criticaram o pedido, porque foi ocultado que se tratou de um homicídio. Nunca foi referido que o suspeito é o filho do casal que deixou a igreja. O jovem Lucas Paulo, de 23 anos de idade, foi detido na noite desta segunda-feira como suspeito de assassinar a própria mãe a facadas nos arredores de Lisboa, em Portugal. Ele não resistiu à prisão. O crime aconteceu poucas horas antes de Lucas ter sido levado, de acordo com o noticiário local. Conforme apurou o telejornal Portugal no Ar, as discussões entre a vítima, de 53 anos de idade, e seu filho eram frequentes.
Geralmente, essas brigas eram motivadas pelo desgosto da mãe ao ver o filho o dia todo em casa, sem trabalhar ou estudar. Ao chegar em casa por volta das 20h15, horário de Portugal, Alfredo Paulo encontrou a esposa já morta, com vários ferimentos no tórax, no pescoço, nas costas e nos braços. Ele mesmo chamou o socorro e acionou a polícia. O crime teria sido praticado com uma faca de cozinha encontrada no local. A Igreja Universal lamentou o ocorrido e expressou seu pesar e orações à família. A mulher do ex-bispo tinha 52 anos e apresentou sinais de que havia travado uma luta para tentar retirar a faca da mão do rapaz. A vítima tentou correr para uma janela, mas foi impedida e foi encontrada na cozinha com mais de 20 facadas, sendo elas, a maioria, no pescoço. Apesar dos minutos de terror, ninguém ouviu os pedidos de socorro da vítima. Depois de deixar a mãe agonizando, Lucas trocou de roupa no quarto, trancou a porta de entrada da casa e colocou uma geladeira atrás para dificultar a entrada. À noite, ele foi capturado em uma rua. O rapaz foi preso sem resistir. O pai disse à polícia que as brigas entre sua esposa e filhos eram frequentes, pois o rapaz não queria trabalhar ou estudar, e sim passar o tempo todo jogando videogame. Ele está em prisão preventiva e foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e arrisca uma pena de 25 anos.